Olá, muito boa noite. Estamos de volta, cuidando de você no ar. Você que está nos acompanhando pelo canal 6.1 TV aberta, canal 10 da TV a cabo, também pelo Facebook, estamos ao vivo. Obrigado pela sua audiência. Para você que nos acompanha também através do YouTube, nós temos o canal da TV Rio Doce no YouTube e o nosso programa Cuidando de Você sempre estará à sua disposição também. A gente pede, né, tanto a live que fica disponível, quanto a entrevista no Facebook, que você compartilhe informações importantes, porque aqui o nosso objetivo é trazer informações que ajudem a cuidar da saúde, do bem-estar, da qualidade de vida. É a proposta do Cuidando de Você, o nome já diz tudo, né? Cuidando de você através da informação. Agradecemos todos que encontram conosco, nos mandam mensagens, pessoas que demandam entrevistas, assuntos, pautas, entrevistados. Agradecemos os nossos patrocinadores que estão acreditando sempre nesse programa, nessa missão de informar, de prestar serviço. Então, mais uma vez, estamos aqui para um programa rico de informação. Eu tenho certeza que você vai gostar muito. E o nosso programa de hoje tem como pauta, vamos falar sobre terapia ocupacional. Você já ouviu falar? Já sabe qual é a função, quais são as funções? O que cuida, do que cuida a terapia ocupacional? Você se faz uso? Você já usufruiu da terapia ocupacional? Pois é, quando o programa na sua primeira geração, né, começou lá nos anos 2011, 2012, ela participava do programa, né? E agora, quando voltou agora, na TV Rio Doce, nós convidamos, ela retorna agora, quase mais de 10 anos depois. Leana Mourão, terapeuta ocupacional, vem falar conosco aqui do Cuidando de Você. Boa noite, Leana, seja bem-vinda de volta depois de tanto tempo. Está me entregando, né? Mas permanece jovem ainda, com certeza, mas experiente, né? Daquela época. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço. Leana, por definição, o que seria a terapia ocupacional? Então, a terapia ocupacional é uma profissão da área da saúde que tem o foco no desempenho ocupacional, né? É o olhar para que as pessoas consigam fazer as suas atividades do dia a dia da melhor forma possível. Quando se tem um adoecimento, né, uma patologia, uma sequela, em virtude de alguma patologia, ocorre esse comprometimento na realização das atividades. E não é só as atividades da vida diária que englobam, né, o banho, a alimentação, o vestuário, são todas as nossas ocupações, como o trabalho, o lazer, no caso da criança, o brincar, né, o estudar. Então, a partir do momento que tem um acometimento nesse equilíbrio das nossas atividades, entra a atuação da terapia ocupacional. E aí a gente faz toda a avaliação da parte motora, parte cognitiva, parte sensorial, das áreas sociais, para que tenha esse equilíbrio, né, em todo o cotidiano e uma qualidade de vida. E a formação do terapeuta ocupacional, logicamente, na faculdade tem um curso de terapia ocupacional. E o que se aprende num curso, né? São áreas específicas na área da saúde, ou na área motora, ou na área patológica, ou na área química? Que tipo de formação vocês têm na faculdade? Assim, a carga básica de conhecimento é voltada para a área de saúde, mas tem as cadeiras da área social, da parte de educação, porque acaba que a terapia ocupacional, apesar de ser da saúde, ela engloba também a área educacional e social, tanto é que tem atuação em presídios, né, com menores infratores, então tem também essa abrangência. E aí a gente estuda anatomia, todas as questões biológicas, né, neuro, fisiologia, e aí o específico da terapia ocupacional é a análise da atividade. Então, eu lembro na faculdade que a gente estudava o que é necessário para o ato, por exemplo, de escovar o cabelo. Então, a gente analisava qual o músculo para ativar aquele movimento, qual que é o nervo que vai fazer, né, aquela ativação da musculatura. E aí, a partir disso, a gente começa a pensar na patologia. Então, se a pessoa teve uma fratura, teve um AVC e não consegue fazer esse movimento, então, como que a gente vai trabalhar a partir disso, né? O que é necessário estimular? Isso, então, por exemplo, na parte motora. Mas aí vamos supor que a pessoa teve, né, um AVC, uma outra lesão neurológica, e aí a parte cognitiva também está acometida. Porque às vezes tem casos que a parte motora não está tão visivelmente afetada, mas a participação no dia a dia dessa parte cognitiva ou sensorial traz prejuízo. Ela não consegue ir no supermercado, ela não consegue ir num banco, né, ter essas outras funcionalidades. Então, não é só a parte motora que
causa uma limitação, né? E às vezes a gente fica muito focado só nisso. A pessoa está andando e falando, que às vezes quando tem esse acometimento, o encaminhamento óbvio, geralmente é para físio e para fonoaudiologia, e a gente tem que ter esse trabalho, né, em conjunto, e esquece de olhar como que está esse desempenho nas outras tarefas, né? Então não adianta só a pessoa andar, falar, mas e aí se ela não consegue estar independente ou com autonomia para dirigir a sua casa, né? Para tomar as decisões corretas. Então tem todo esse olhar da terapia ocupacional. E a gente vê que é assim, um leque muito grande de atuação e também os locais onde deveria ter ou existem já um terapeuta ocupacional são diversos, né? Desde um presídio que você falou, passando por um hospital, uma clínica, uma escola. Isso. Então, assim, a atuação ela é muito ampla, né? Porque se a gente pensar nos papéis ocupacionais, pegando agora esse surto que tem aí de chikungunya, de dengue, por exemplo, ou quando a gente está gripado, mesmo sendo às vezes temporário aquele mal-estar, isso já atrapalha tanto o nosso dia a dia, a gente já não quer sair da cama, né? Já fica às vezes tá com uma dor que está difícil para se alimentar, para dirigir, já atrapalha o seu cotidiano, né? Agora imagina quando a pessoa tem uma doença crônica ou uma sequela mais permanente, né? Como tudo isso vai ser prejudicado. Né? Qual o perfil do público que é atendido pelo terapeuta ocupacional? Existe uma definição para mais crianças, mais meia-idade, mais idosos, ou vocês atendem todas as faixas etárias? Todas as faixas etárias, né? Do recém-nascido até o idoso, e infinitas patologias, parte neurológica, ortopedia, reumatologia, psiquiatria, né? Distúrbios do desenvolvimento, e indo para as áreas, né? As áreas sociais, a parte de psiquiatria, saúde mental, ergonomia nas empresas. Então tem um leque bem grande, na educação, a parte de inclusão também nas escolas, né? E como é que chegam esses pacientes até vocês? São encaminhados por médicos ou a família mesmo procura? A maioria é encaminhamento médico, mas às vezes chega ou de outros profissionais, né? Fono, fisioterapeuta, psicólogo, às vezes encaminha, e também às vezes demanda espontânea, às vezes alguém fica sabendo, né? Aí procura fazer uma avaliação, mas a maioria é encaminhamento médico, ou de alguém, né, da área da saúde. Vamos fazer alguns recortes aqui. Por exemplo, você falou aí de crianças bem pequenininhas mesmo, né? Em que casos específicos que um terapeuta ocupacional pode atuar em crianças bem novinhas? Aí no caso mais no UTI neonatal, então Sim. Quando nasce uma criança, né, prematura, né, algum acometimento na hora do parto, que comprometa o seu desenvolvimento. Então, em algumas UTIs já tem a intervenção, né, da equipe multidisciplinar, e o terapeuta ocupacional entra nessa questão da estimulação, do posicionamento, né, do vínculo com a mãe, que às vezes a mãe também fica muito fragilizada com a notícia do filho, né, às vezes ter algum probleminha, ou dessa separação pelo tempo que precisa ficar na UTI. Então, tem todo esse trabalho também. É um trabalho que envolve uma dinâmica de conversa ou há alguma manipulação física de algum tipo de exercício? Como é que é esse trabalho especificamente? No bebê? Sim. No bebê entra mais a questão de posicionamento, adequação às vezes da luz, parte sensorial, de toque, se o ambiente está muito frio, tanto tem essa adequação sensorial. Né? Não entra tanto movimentação, porque ali o objetivo é a sobrevida, né? Então você tenta deixar o ambiente mais próximo, como se fosse assim, do útero, né? Para ele ganhando peso, ter a recuperação para poder sair do hospital. Aí a partir disso vai se fazer uma avaliação mais específica para ver se teve ou não sequelas. Então aí a parte motora, já entra toda a parte de estimulação para ganhar controle de tronco, controle cervical, até, né, sentar, andar, vai seguindo o desenvolvimento. Aí a avaliação cognitiva, se segue estímulos, né, o brincar, quando já começa a fazer a apreensão, fazer a pinça, encaixar. Então aí você vai fazendo a avaliação do desenvolvimento, né, acompanhando todo esse crescimento da criança. Aí esse trabalho é feito no consultório, na clínica, num espaço específico ou é em casa? Pode ser, tem algumas pessoas que optam por atendimento domiciliar, dependendo do comprometimento da criança, né? Tem crianças que às vezes estão acamadas ou precisam de algum suporte de oxigênio, né? Tem alguns casos de home care, ou vai para a clínica, para o consultório mesmo, né? Agora, em crianças já de mais idade,
Quais os tipos de intervenção mais comuns da sua área? Nos adolescentes aparecem alguns distúrbios psiquiátricos, né? Ansiedade, essa parte do TEA, de TDAH, também tem aparecido com crianças maiores. E a parte de neuroortopedia que não está livre, né? Não é específico de nenhuma idade. Então, fraturas, lesões que acontecem, às vezes, acidente no esporte, né? Que acaba tendo algum acometimento neurológico ou a parte de ortopédica. E aí, os diagnósticos de neurologia, dependendo do que aconteceu, né? Se foi um acidente de carro, às vezes tem um traumatismo craniano, lesão medular, AVC, né? Síndromes que aparecem, né? Então, aí diversifica. E esses tratamentos, esses aí, a gente vê que às vezes, a terapeuta ocupacional trabalhando, a gente vê alguns objetos, alguns equipamentos, né? Nesse tipo de recuperação dessa funcionalidade da pessoa, que tipo de ferramentas vocês utilizam? Hoje já vai tendo muitas abordagens e técnicas, né, dentro de cada área de atuação. Então, dentro da ortopedia, dentro da pediatria, hoje com a questão do autismo, aí já tem vários protocolos, né? E aí em cada área vai ter a sua especificidade. Mas o que a gente usa de recursos são atividades para, a partir da análise daquela limitação, né, o que precisa ser estimulado. Então, atividades motoras, atividades cognitivas, jogos, se o objetivo é trabalhar memória, concentração, raciocínio, tomada de decisões, muitas atividades com simulação das atividades do cotidiano. Então, eu posso simular como vai fazer uma compra, como vai fazer um cálculo, as próprias atividades do dia a dia, a gente simula como que corta uma carne, né? Como que ele vai conseguir fazer sua alimentação independente, se precisa entrar com alguma adaptação, um engrossador de talher, um aparador para fixar o prato, adaptações no ambiente, no banheiro, para dar segurança. E aí vai até no idoso, né? Quando já entra também essa parte de segurança e de adaptação ao mobiliário e ao ambiente da casa, né? Então, é bem amplo e bem necessário, né? E a gente vai falar um pouco mais sobre o trabalho do terapeuta ocupacional, que a aplicação ela se dá em vários setores, como nós já vimos aqui, nessa questão da recuperação, da reabilitação, né, da volta ou desenvolvimento da funcionalidade. Então, é uma aplicação muito extensa que, de repente, você, em qualquer idade, pode se ver aí despertado na necessidade de procurar um profissional para poder te ajudar a passar por algum momento que você está passando, alguma situação que você está enfrentando. Se de repente você quer sugerir algum tema, alguma entrevista ou algum entrevistado, fique à vontade. Nós temos aqui os nossos canais de contato, tem o nosso Instagram, sempre nós divulgamos as entrevistas antes, tem o nosso Facebook, que fica inclusive a live à disposição. Acabou aqui, ou você está acompanhando já pela live, a live fica disponível no Facebook, aí compartilha lá e também comenta, falando sobre o programa, dando sua sugestão e solicitando algum assunto para a gente abordar. Quer comunicar pelo WhatsApp? Tem aí, nosso WhatsApp também está à sua disposição para quem mande as suas mensagens. Estamos sempre disponíveis, não só para o Cuidando de Você, como os demais programas aqui da TV Rio Doce. Cuidando de Você de hoje, tratando sobre terapia ocupacional. Conhecemos um pouco mais dessa especialidade, desse ramo da saúde, né? Como é abrangente, né? Como todos nós podemos usufruir da terapia ocupacional. Estamos aqui com a terapeuta ocupacional Leana Mourão. Leana, a gente vê que, vamos falar no ambiente de trabalho, né? As leis de proteção ao trabalhador, a saúde ocupacional, a saúde laboral, elas mudaram de algumas décadas para cá, elas mudaram bastante. O condicionamento do trabalho, preservar a saúde do trabalho, do trabalhador se tornou algo muito interessante para as empresas e altamente cobrado pelos organismos, né? No caso da terapia ocupacional, que tipo de atuação vocês têm nesse campo laboral? Tem uma especialidade na terapia ocupacional que é a saúde do trabalhador. Então, a intervenção é direta do ambiente do trabalho, de forma que ele não causa adoecimento. Então, é a adequação de mobiliários, né? A gente costuma falar que o trabalho tem que se adaptar à pessoa, e não a pessoa se adaptar ao trabalho, e não necessariamente é isso que acontece. Então, a partir do momento que a empresa tem esse olhar e diminui os níveis, né, de lesões, de adoecimento, até a produtividade vai ser melhor, a rotatividade de trabalhadores, né, os encargos sociais também.
Então, é importante ter esse cuidado, né? A maior parte do tempo a gente passa no trabalho. Então, se ele não está adequado à pessoa, causa adoecimentos, né? Vai causando as lesões. Desde mobiliário, então, a pessoa que fica muito tempo no computador, a altura da cadeira, a altura da mesa, a altura do computador, a distância dos olhos, né? É muito comum ver falar da LER, da tendinite, né? Dos esforços repetitivos. Então, muitas dessas patologias elas podem ser amenizadas com adequação, né, do ambiente de trabalho. Além da parte psicológica também, né? Tem muito desgaste mental, ansiedade, a sobrecarga, né, burnout. Então, agora tem surgido, né, outras questões também mais emocionais por sobrecarga do trabalho, né, o excesso de cobrança. E a saúde do trabalhador é fundamental, né? Tanto, logicamente, pelo aspecto humanístico, né? A pessoa tem que estar com saúde, né? Quanto também no aspecto econômico, né? Para a empresa ter um melhor resultado do funcionário, ele tem que estar bem e com saúde, né? Estar apto a trabalhar, funcional, né? Porque um afastamento do trabalho, e olha que hoje temos muitos tipos de afastamento por várias causas, ele causa prejuízos enormes, não só para o próprio trabalhador, né? Mas para a empresa, pode causar algum tipo de penalização. Então, assim, os cuidados que a empresa tem que tomar são muito grandes para preservar a saúde do trabalhador, cumprir as normas, mas também tornar o seu ambiente de trabalho mais produtivo. Né? E o próprio trabalhador também tem que se conscientizar, porque às vezes tem os equipamentos, né, de proteção, os EPIs, e muitos não querem usar, né? Então, também cabe ao trabalhador ter essa conscientização, ter o acesso à informação, de saber o que ele tem direito também e usar a seu favor, né? Então, às vezes, protetor auricular, quando tem exposição a substâncias tóxicas, então tudo isso também é avaliado. E a gente vê que, com certeza, a terapia ocupacional tem que estar se reciclando e se atualizando cada vez mais. Porque eu lembro que a gente conversávamos há algum tempo atrás, de lá para cá mudou muita coisa. Por exemplo, de alguns anos para cá, veio a questão do trabalho remoto, né, o home office, principalmente da pandemia para cá. Nós temos hoje as crianças que no passado brincavam muito na rua, brincavam de bola, fazer algumas atividades, hoje estão aqui no celular ou no computador, né? E tudo isso acarreta problemas que a terapia ocupacional também tem que estar antenada nessa situação. Né? E hoje a gente já tem estudos mostrando o atraso de coordenação motora, os prejuízos de concentração, de criatividade, né? Pelo excesso de tela, por esses prejuízos na qualidade da infância, né? Que não tem mais o ócio criativo, a criança não sabe esperar, né? Os pais não deixam a criança se frustrar, que é tudo no imediatismo, né? As telas são tudo muito rápidas. Antigamente a gente assistia um desenho, assistia uma novela, esperava o dia seguinte para ter o capítulo, né? A gente ficava pensando, nossa, o que vai acontecer? Hoje não, eles maratonam uma série num dia, né? Na hora que vem a propaganda, até a gente mesmo no Spotify, a gente já pula, a gente já perde a paciência quando aparece lá 5 segundos e volta a tela, né? Então, tudo isso tem interferido. E além, né, dessa questão das crianças, né, da qualidade da infância, do brincar, que a gente vê na hora que vai fazer a abordagem, porque às vezes a criança não tem uma noção do quebra-cabeça, não tem a noção do encaixe, mas na hora que pega o celular, tá lá com o dedinho. E aí, na hora que vai intervir com a família, não sabe vir falar da qualidade do brincar. O que seu filho brinca? Não sabe responder. Seu filho sabe tomar banho sozinho? Seu filho troca de roupa sozinho? Ele consegue abotoar? Ele consegue amarrar? O pai olha para a mãe, ou se está uma babá, não sabe responder, não sabe como que está essa autonomia da criança, né? Então, é muito importante a gente estar incentivando essa participação no cotidiano, desde pequenininho, desde, né, do que é esperado para cada faixa etária. E, além disso, a nossa população está envelhecendo. Então, aí tem a outra camada que são os idosos, né? Que estão cada vez com uma longevidade maior. E aí entra toda a parte também da estimulação cognitiva, porque a parte da atividade física todo mundo sabe, né? É importante fazer a caminhadinha, né? E a parte cognitiva, que hoje também com o excesso da tecnologia, acaba que a gente priva desses estímulos, né? A gente liga o celular, põe no GPS, terminando de chegar no local, a gente mal pensa, tem que virar para a direita, para a esquerda, não faz aquele raciocínio do caminho, né? O controle remoto a gente não precisa nem levantar, mas só mudar o canal. Então, a tecnologia traz benefícios, mas um comodismo e um sedentarismo também, né? Calculadora, enfim. Então, seria importante, né, que todo mundo
tivesse novos aprendizados, a partir do momento que aposentou, por exemplo, acabou meu trabalho, mas e aí? Eu tenho que desenvolver novos papéis, continuar sempre com a estimulação, com a aprendizagem de novas atividades, ter uma rotina dinâmica, criativa, para, né, envelhecer com qualidade de vida. Ainda mais no Brasil, que a expectativa de vida tem aumentado bastante, né? Antigamente as pessoas, quando chegavam a aposentar, chegavam a não aguentar mais, ou chegar o tempo de se aposentar, estava já aproximando ali quase que no final da vida. Hoje não, a pessoa se aposenta aí, tem mais aí 10, 15, 20, 30 anos de vida aí, e a pessoa vai ficar ali parada, encostada com os braços cruzados. A própria família pode, às vezes, encostar aquelas pessoas e a própria pessoa pode se sentir inútil, né? Mas muito pelo contrário, né? Há muito que se fazer, há muito que se colaborar. O dia desse incrível, né? Eu vi uma empresa aqui de Valadares anunciando que estava oferecendo vagas de trabalho, inclusive para aposentados. Isso mostra que é uma força de trabalho experiente, né? Então, para essa camada da população, tem que ter esse entendimento também, que há muita vida útil ali ainda, não é, André? Entender que quando chega a terceira idade, é hora de você fazer aquilo que você não tinha tempo na sua fase produtiva, né? Hoje a gente nessa correria fala, nossa, eu queria tanto fazer um curso de inglês, não tenho tempo, queria fazer isso, não tenho tempo. Aí na hora que chega o momento, né, para curtir netos, para curtir coisas que não deu naquele período, então é desenvolver novos papéis sociais, né? Cada fase com as suas prioridades, e na hora que chega a aposentadoria é ver que ela tem um brilho também, né? Cabe outras atividades naquele período. E a gente vê que, como você disse, claro, chegou na terceira idade, tem que ter toda a sua ocupação, tem muitas atividades a serem feitas, há muito espaço e há muitas opções para não ficar acomodado. Mas essa questão dos mais jovens, né, o cuidado tem que ser agora para envelhecer com qualidade e chegar até essa fase, né? Porque estamos hoje vivendo uma sociedade com diversos tipos de problemas, sociedade ansiosa, né? Estamos vivendo uma geração de ansiosos, a alimentação mais péssima possível, atividade física praticamente zero. Então, assim, você fala assim, quando eu estiver na terceira idade, se chegar à terceira idade. Então, o envelhecer é um processo que começa mais novo. É um acúmulo, né? É um acúmulo. Desde que a gente nasce, o nosso corpo é uma máquina, né? Ela vai perdendo as suas capacidades, suas funções, mas quando está lá na frente que a gente vê que agravou, né? Porque agora a gente vai estar no imediatismo, estou com saúde plena, e aí? Mas é isso mesmo, é ir cuidando, né? Por isso que é importante a abordagem desde a prevenção. A gente não tem que preocupar só lá no tratamento, né? Todas as profissões da saúde, né, incluindo a terapia ocupacional, ela entra na parte preventiva, desde lá no posto de saúde, quando está orientando aquele diabético, aquele hipertenso, para não chegar e virar uma patologia mais grave, né? Então, tem toda esse cuidado, desde a prevenção até o tratamento, né, cuidando dia a dia. Então, o importante, né, é ter esse equilíbrio em todas as nossas ocupações. É lazer, é o trabalho e as atividades do dia a dia. Então, é como se fosse uma pirâmide. Se eu trabalho demais, durmo menos, né, não tenho uma alimentação, não tenho um momento de lazer, não tenho tempo com a família, essa roda vai girar tortinha, né? O triângulo não vai estar perfeitinho. Então, a gente tem que tentar fazer essa distribuição melhor do nosso tempo e com as atividades adequadas, né, dentro de cada faixa etária, dentro do que é esperado, sem pular etapa, né? Então, a infância é priorizar realmente o brincar, o estudar, né? Quando chegar lá no envelhecimento, você vai fazer as atividades que né, que você tem o tempo para fazer naquela época que não deu antes. Então, cada coisa na sua fase e a gente buscando esse equilíbrio, né? Que às vezes a gente esse excesso de produtividade, de cobrança, é sempre mais dedicado ao trabalho e aí fica uma vida disfuncional. Pois é, e a terapia ocupacional está pronta para auxiliar nessa orientação, porque a gente fica perdido realmente. A gente vive numa sociedade diferente, numa cultura diferente. A cultura do imediatismo, a cultura da pressa, a cultura da superficialidade, a cultura da estagnação, né, da facilidade das coisas, de não estar ao ar livre, de não conversar, de estar muito em telas, em todas as funções. Então, terapia ocupacional para quem está perdido ou que precisa de uma orientação, está pronta para ajudar a encontrar esse caminho, essa luz nesse túnel aí que está bem escuro, né, Leandro? Porque assim, a gente acaba criando um vínculo muito
muito gostoso assim, nas terapias, né? A gente entra na vida do paciente, né? Cria uma proximidade, porque eu preciso saber como funciona o dia a dia dele, como que é lá na casa dele. Né? Então eu chego, na hora que ele chega para mim, qual que são as dificuldades? Qual que é a sua patologia? Então tá, tive um AVC, um derrame, alguma coisa. Mas eu preciso saber como que é o dia a dia dele. Né? Aquela criança, né, que seja com autismo, com TDAH, e aí, do que ela brinca? O que ela tem dificuldade? Como que é a autonomia dela? O que ela faz? O que não faz? Né? E aí a gente vai esmiuçando. Né? E são todas as atividades do dia a dia. Às vezes até assim, a parte sexual entra como uma atividade, né? O descanso, todas as atividades de lazer, de trabalho. Às vezes fica pensando que é só, não, como que ele toma banho, lava a cabeça, come. Não, a gente não faz só isso, né? A vida não é só isso, né? Então todos os campos que fazem a vida acontecer e existir, eles têm que ser levados em consideração, não é? Leana Moron, nossa convidada de hoje, falando dessa forma inicial de novo contato com ela, da terapia ocupacional, né? Da função, da funcionalidade, do que pode contribuir com a sociedade, comigo, com você, com todos nós, a terapia ocupacional. Nos novos convites eu vou falar eu vou pedir a você trazer coisas mais específicas, né? Sobre tratamentos mais específicos, sobre temas mais específicos, mas essa retomada de contato e trazer esse tema, que as pessoas podem despertar, né? Esse interesse e conhecer mais uma atividade na área de saúde. Então, gostamos muito, gostaria que você retornasse ao nosso programa. Desejamos todo sucesso para você na sua carreira, né, que é feita para ajudar as pessoas. Muito obrigado, Leana. Agradeço, estou à disposição, reforçando que agora já tem terapia ocupacional na graduação na Univale, então esperamos que daqui a uns 4 anos a gente fique um pouco desafogada, porque são poucos profissionais, né? Então que Valadares tenha um suporte melhor dessa profissão, desde a atenção básica até no hospital, né? Então à disposição. Te agradeço, né? Parabéns ao Univale pela iniciativa e aos que estão estudando, cursando terapia ocupacional, vocês são muito úteis e muito necessários aqui em Governador Valadares, na nossa microrregião. Muito obrigado a você que acompanhou o nosso programa, ele está disponível já no Facebook, estará em breve também no YouTube, compartilhe, tá bom? Continue aqui na TV Rio Doce, a TV mais democrática, mais popular e com maior conteúdo aqui no interior de Minas. Muito obrigado para você, até o próximo, cuidando de você.